Hoje a gente tem um consenso na comunidade vou falar de neurocientífica aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica, porque no final das contas os dois estão interagindo. Eu vou até começar o papo falando sobre uma coisa que o Atala teve aqui na quarta, se não me engano, né? E ele falou isso, que uma escola dos Estados Unidos, ela estava muito abaixo das outras, e aí resolveram colocar para os alunos todos fazerem 1 milha antes de começar a aula. 1 milha. 1 milha. Eles descobriram, de repente, aquelas notas baixas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Legal. Então, ele descobriu essa relação do exercício, da atividade física, né, de você se movimentar, não só como benefício de taxa de gordura e tal, mas pro cérebro, cara. É isso mesmo? Hoje a gente tem um consenso na comunidade vou falar de neurocientífica aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica, porque no final das contas os dois estão interagindo. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora eu tenho estudado a relação entre dietas hipercalóricas, ricas em gordura e ricas em frutose, não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado para adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então não é uma coisa maléfica, né? Se você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes, que é o que o pessoal faz? Que é o que o pessoal da indústria do refrigerante faz. A gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que eu vejo... O que causa isso? Pois é, o que eu vejo, o que os dados mostram, Vilela? Primeiro, quando a gente entra numa dieta... Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose, ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que, quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe glicose para dentro. Diabéticos, que tem uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, comeu tanta coisa, que meio que o pâncreas, que é o órgão que libera insulina, liberou tanta insulina que a célula ficou resistente. Então a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali e, portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro. A gente tem 86 bilhões de neurônios, com B, 86 bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose.
Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí por muito tempo se perguntaram, por que a gente tem insulina no cérebro então? A resposta é que a insulina no cérebro ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar numa prova, como a Atala falou lá dos estudantes. Então, quando você melhora a sua capacidade de metabolização periférica da insulina, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Então é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. Então você diminui inflamação, coisas que a gente pode conversar. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você, por exemplo, levanta de manhã ou ao meio-dia ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física e você dá uma caminhada de 1 milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito intenso, você vai aumentar as suas catecolaminas, isto é, noradrenalina, as suas monoaminas de uma maneira geral. Você tá inventando essas palavras. Não. Pega a mina, traz a mina, né? Josemina. E aí você aumenta a dopamina, você aumenta a noradrenalina, etc. Dopamina depois a gente vai falar dela. Dopamina, vamos falar. E esse aumento é... Cara, trocando em miúdos, assim, basicamente quando você faz uma atividade física, você formula uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. Isso a curto prazo. A longo prazo, você aumenta a quantidade, a produção de fatores que a gente chama de fatores neurotróficos. Isto é, são fatores que permitem o seu cérebro se moldar e melhorar. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Ele se molda estruturalmente, inclusive fisicamente, de acordo com o que a gente faz. Tá. Por exemplo, pessoas muito boas de memória, elas vão ter um hipocampo, que é a região do cérebro que armazena a memória, maior fisicamente mesmo. Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres, eu sempre mostro esses estudos nos meus cursos, que os taxistas de Londres, para passar na prova lá para ser taxista... Eles têm que saber todas as ruas, não pode usar o Waze. Eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. 25 mil ruas, para manter o lance tradicional, para manter né? Negócio lá, etc. E os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora 1000 que for para passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. Foi publicado um artigo num jornal chamado de Cell, que é um dos melhores, Célula em português, um dos melhores jornais científicos do planeta. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar para a prova. Tá. E depois deles estudar e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta, aqueles que passaram na prova, e só os que passaram na prova, tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho. Porque provavelmente é meio que hipertrofiou. É como se fosse o músculo quando você faz academia. O seu cérebro ele dá uma aumentadinha devido a um número maior de conexões. E o mais interessante desse estudo é que aqueles taxistas que reprovaram na prova, o hipocampo não aumentou. Ou seja, parece que você precisa de fato que o seu cérebro mude para você conseguir ter uma melhora funcional no que você quer que seja. Então, quando você pega essa galera, voltando lá ao comentário da Atala, quando você pega essa galera e coloca eles fazer atividade física, 1 milha que seja, cara, você tá permitindo... E é caminhando, né? Caminhar 1 milha é uma coisa aparentemente simples, exatamente. né? Cara, só isso já faz uma diferença. Muito, muito. Você tá permitindo que o corpo melhore, você tá permitindo que o cérebro aumente esses neurotransmissores a curto prazo e a longo prazo o hábito vai se formando e aumente esses fatores neurotróficos que permitem... Você tá basicamente dando um boost no organismo dessa pessoa. É quase que um hack. Você tá... É fora do comum, assim, o quanto isso é benéfico, cara. E o oposto também acontece, Vilela. Tem bons estudos que mostram essa área que eu tô
que eu tô investigando agora de dieta e memória e depressão e tal. Cara, por muito tempo a gente imaginou que era necessário vários meses, se não anos, ou pior, era necessário você ter uma modificação fisiológica para a dieta fazer mal a nível de memória, humor e tal. Esses tempos saiu um estudo numa revista chamada de PLOS ONE, mostrando que 4 dias tomando um café hipercalórico, é um café que eles davam milkshake com sei lá o que, um café super hipercalórico, 4 dias de café hipercalórico foi suficiente para prejudicar o armazenamento de memória de estudantes saudáveis. Não lembra do Super Size Me? Aquele cara que ficou um mês, foi um mês, né? Do não sei se você lembra, Lene? Um mês no McDonald's, só se alimentando no McDonald's, o estrago que fez. Não, foi um mês. O cara teve que... Imagina. O cara teve que parar, né, meu? Ele tava entrando em depressão. É. Então, hoje a gente sabe que essas paradas, Videla, de atividade física, comer mal, inatividade física, não precisa mais ser crônico. Agudo já é suficiente para fazer um estrago. Mas eu queria falar de uma coisa que eu acho muito fascinante, que é o seguinte... Não sei se faz parte do seu estudo também, mas de analisar a nossa evolução como ser humano. Como que era antes, quando a gente era caçador-coletor, a gente vai para fixar mais numa terra, começa a agricultura, para a gente dar esse salto de hoje, que é o máximo de conforto, de você andar pouco, não levanta nem para trocar um canal, a gente fica sentado e deitado e cara... O corpo, a gente vai mudar daqui a um tempo, a gente vai ver essas mudanças, porque o nosso corpo foi todo preparado para esse começo da gente de atenção, de correr, andar o dia inteiro, a gente já não tem tanto pelo quanto tinha e várias mudanças. Como você analisa lá da época, daquele começo da gente até aqui, o que mudou, o que pode mudar ainda? Cara, puta pergunta, porque sempre que eu falo de cérebro, eu levo em consideração o aspecto evolutivo. Isso. Bom, primeiro o cérebro ponto, aumentou, né, nesse tempo. O córtex, que é a região, a casca. A casca? Imagina uma laranja. Tá. A casca da laranja a gente chama de córtex. Tá. O nosso cérebro tem um córtex. O nosso cérebro, ele não é o cérebro que tem mais neurônios. Não? Não, o elefante tem muito mais neurônio que nós. Ah, é? Muito. Um elefante tem 200 e poucos bilhões de neurônios. É muito. Mais que o triplo, mais que o quádruplo. E por que na teoria a gente é mais inteligente? Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. Em comparação a outros animais, o número... Nós somos animais, vale ressaltar aqui. Vamos deixar lembram, claro né? isso. Só pra lembrar. Eu sempre falo O isso. Às vezes, Lene é mais nossa, o cara me animal do chamou que a de... gente. O cara me Animal. chamou de animal e tal. Pô, por favor. Nós somos animais também. Relativamente aos outros animais, a gente tem mais neurônio no córtex. Nessa casca de fora. Sim. Principalmente no córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa. E essa população complexa de neurônios no córtex pré-frontal é o que faz a gente estar aqui conversando num podcast e transmitindo para uma galera em outro lugar. A gente consegue abstrair... Tem qualidade diferente esses neurônios? Tem qualidades, eles são morfologicamente, a estrutura deles são diferentes, mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos, como abstração, teoria da mente, por exemplo. Se eu ver você fazendo umas caras meio feias, eu vou pensar, cara, ele não tá gostando do que eu tô fazendo. Entendi. Se eu não tenho isso, eu não consigo imaginar como você tá se sentindo e simular futuro e elaborar padrões. Uso de instrumentos. Exato, tudo isso. Então, a gente... Ao longo da evolução, a gente evoluiu mais, digamos assim, esse córtex, principalmente o pré-frontal. E aí a Suzana Herculano, ela tem uma hipótese que muitos neurocientistas argumentam contra, muitos concordam. Ela escreveu um livro estabelecendo essa tese. Os neurônios no nosso córtex começaram a aumentar quando a gente começou a domesticar o alimento. Quando começou a agricultura, principalmente. Porque a gente permitiu que a gente ingerisse mais caloria. Antes disso, o que era? Era carne. Antes disso era uma dieta paleolítica, né? A gente comia sementes, carne que conseguia caçar ali, frutas. Ovos. Né? Talvez menos. Mas, e aí, entrando já na sua pergunta, o nosso cérebro, ele se desenvolveu em um ambiente muito... com pouco estímulo. Pouco estímulo. Pensa um caçador-coletor. Pouco estímulo? Um caçador-coletor, por exemplo. A gente sabe que há mais ou menos... são números questionáveis, tá, pessoal? Não vem me bater aí. São números questionáveis. Os estudos estão andando e tal. Mas vamos dizer que há mais ou menos 250, 300 mil anos,
o Homo sapiens se diferenciou lá na África, em algum lugar, e resolveu sair nas 3 ondas migratórias. Uma Certo. subiu para a Europa, uma desceu para a Austrália e uma foi para a Rússia. Essa da Rússia passou o Estreito de Bering ali e começou a descer para os Estados Unidos e para as Américas. Exato. É. Aí tem o Quando era mais próximos os continentes. Exatamente, devido à mudança climática e tal. Embora hoje tem dados, cara, mostrando que talvez eles vieram de barquinho. Sério? Meio pela beirada, assim. Ah, é? Enfim, Isso eu mas nunca aí tinha é uma ouvido coisa mais nova. E se estabelecendo aqui nas Américas, tem sítios aqui nas Américas de pelo menos, aí com tranquilidade, 14 mil anos atrás já tinham humanos aqui. Mas aí imagina assim, naquela época, as comunidades de humanos, eles andavam em tribos de, cara, 50, 60 pessoas no máximo. Quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Quantas pessoas já vieram aqui? Quando você vai num shopping, em algum lugar, a galera batendo foto. Cara, então A grupos gente de não- 40, 50... A gente meio que não é acostumado com esse monte de informação que a gente tem que lidar hoje. Não tinha cartazes, não tinha placa, não E não tinha isso aqui, Tinha aquilo ali. o que tem hoje, que é a natureza. Exato. E principalmente, Vilela, naquela época você precisava fazer um esforço muito grande para obter uma recompensa. Como e aí assim? a gente já começa a entrar em dopamina. Qual era isso? Por exemplo, imagina um caçador-coletor fazendo fogo, cara. Nossa. 3 horas, Já 3 tentei horas. aqui fazer num episódio aqui, eu tentei fazer como dá trabalho. Não, fudido. Você fica, cara, É. horas ali. Horas, Uma horas, recompensa horas, que é o horas, fogo. que é o fogo. Só que aí que tá. A recompensa que é o fogo é muito da hora. É. Só que o sujeito, ele teve que ter um esforço gigante para obter aquela recompensa. Exatamente. Hoje a gente não tem. Mesma coisa com caça. Ele não sabia se ele ia conseguir. Perfeito. Perfeito. E cansava e Cansado, etc. Hoje a gente tem tudo muito fácil. E eu não tô dizendo, o pessoal fala, não, mas então volta lá e vive igual eles e tal. Pessoal, naquela época a gente morria com 25 anos. Com 20 anos caiu os dentes. Então, 20 anos caiu os dentes. os caras não tinham vitaminas, eram relativamente desnutridos. Você furava o pé, tinha que cortar o pé fora, porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então eu não tô dizendo que a gente tem que voltar a viver daquele jeito. Eu só tô dizendo que à luz da evolução, a gente consegue explicar algumas disfunções do nosso cérebro hoje. Tá. E aí a gente tem que falar principalmente de dopamina, que é uma coisa que eu venho falando bastante lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube e tal.